No último vídeo eu trouxe aqui para vocês no canal o review da Z790 Aorus Elite. Essa que é a placa-mãe que eu utilizo na minha bancada de testes Intel para 13ª, 12ª e talvez 14ª geração, né? Algo inédito na Intel nos últimos anos. Vamos acompanhar. Se não viu esse vídeo, está aparecendo aqui no canto. E hoje eu vou trazer não a concorrente dela, mas a placa que eu uso na bancada AMD, que é uma X670 Aorus Master. Se você comparar o visual, é até parecido, mas a Aorus Master é uma placa melhor. Não que por ser melhor, eu estou beneficiando a AMD, né? Porque não faz muita diferença. E esse é um ponto que as pessoas precisam entender. Esse vídeo é um oferecimento dos SSDs MoveSpeed, famosos no AliExpress, que oferece altíssima performance com modelos Gen 4 de 5.000 MB por segundo até 7.450 MB por segundo, compatíveis com PC, PlayStation 5 e notebooks modernos. O melhor, o preço. O preço, meus amigos. Pegando o cupom da loja, 1TB 7.400 MB por segundo sai hoje por R$ 243 e os preços podem se alterar. 2TB sai por R$ 437, acompanha um dissipador à parte para ser instalado a fim de reduzir a temperatura, e demais informações de performance podem ser conferidas no review aqui no canal. Mais detalhes no link da descrição. Placa-mãe melhor não traz necessariamente mais desempenho no seu processador, na sua placa de vídeo e no seu SSD. Muitas das vezes uma placa intermediária, muito mais barata, atende perfeitamente. Para você ter ideia, essa aqui é uma das melhores placas que você pode ter para Ryzen 7000 com socket M5. A Aorus Master custa aí entre 4.300 a quase R$ 5.000. Cara, para vocês terem ideia, ela custa mais do que o 7950X3D, que é o melhor processador da AMD hoje. E um 7900X custa 3.000, né? Então, assim, é uma placa realmente para o cara que, eu diria assim, é um entusiasta, o cara que já tem lá a 4080, 4090, 7900XTX, né, o 7950X3D, pô, eu sou entusiasta, quero comprar uma super placa-mãe. Beleza, acho que tem um diferencial aí, porque muitos dos recursos que ela tem aqui são excelentes recursos, mas o usuário médio, o afegão médio, acaba não precisando, e é mais assim para realmente um cara que trabalha, precisa de muitas coisas. Ao longo do review vocês vão entender um pouco mais, tá? E antigamente aquela questão do overclock também, as pessoas falavam assim, não, cara, eu vou pegar uma placa melhor para fazer overclock, mas sejamos sinceros, você está fazendo overclock hoje em dia? CPUs, por exemplo, aqui, 5 GHz é padrão. Todos eles pegam muito próximo de 5 GHz ou acima de 5 GHz. Tipo assim, se eu faço qualquer tipo de overclock, os CPUs já são quentes, vai lá para quanta temperatura? Então o overclock também não faz muito sentido para justificar a compra de uma placa-mãe. E a ideia do review é justamente isso, é eu trazer para vocês a realidade da coisa. Porque muitas das vezes, movido pelo marketing, a pessoa quer insistir em comprar uma super placa-mãe tendo um setup intermediário. Tipo assim, o cara, não, vou colocar uma X670 ou X570 top, aí vou ver a placa de vídeo do cara 1660, meu amigo. Bora investir onde faz diferença, na placa de vídeo, cara. Se sobrar grana, aí é placa-mãe, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo a parte externa da placa, realmente chama muita atenção, cara. A placa é maravilhosa, é uma EATX, Extended ATX, ou seja, ela é maior. Se ela é maior, você entende que ela tem mais recursos, e isso torna ela naturalmente cara. Aí você vai avaliar se você precisa ou não desses recursos. Uma das coisas que chama atenção, aqui vocês não conseguem ver na parte da frente, mas a quantidade de dissipadores dessa placa é muito top, cara. Olha só esse daqui. Em todos os slots M2 dissipador, o slot Gen 5, um deles, tem um dissipador mais elevado, com uma densidade de metal maior, porque você precisa trabalhar com a temperatura dos Gen 5 que são muito quentes. Chipset, como são dois chipsets, você tem um super dissipador para os dois passivo, não é com uma fan que nem era no X570, tá? Aqui no VRM tem heat pipe de 8mm, tem dissipador com alerta, o negócio é realmente muito top. E ainda na parte de trás você tem um backplate, cara, que serve tanto para você reforçar essa placa-mãe, por conta do peso dela, e acredito que ela é muito pesada, e também para você proporcionar dissipação, porque ele tem thermal pad na parte de trás, na região do VRM, na região dos dois chipsets. Então ele é um grande dissipador que fica ali para tirar parte do calor dessa placa. Então você já entende que o negócio é fora do normal, né? Convenhamos.
Se você for ver aqui, ó, a quantidade de headers de fãs, conexões de fãs, 10. O negócio é diferenciado, né, cara? Não tenho o que dizer. Em relação à RGB, você vê que ela tem algo bem discreto, né? Antigamente as placas estavam vindo muito espalhafatosas. Eu confesso que eu gostava também. Mas agora é um negocinho mais simples, só aqui em cima. É como se fosse um mini displayzinho, né? Com essa logo, essa águia que é da Aorus, iluminada. Você pode configurar as cores, mexer ali no software da Gigabyte, funciona normalmente, tá? Mas em compensação, para quem precisa conectar muitas coisas, ela tem 5 conexões de RGB. 3 12 volts e 2 5 volts, mais conhecidas como ARGB. Elas estão estrategicamente posicionadas na parte de cima, na extremidade, que facilita você conectar e esconder esse fio, bem aqui no cantinho, na parte de baixo, que também facilita esconder. Então as posições foram muito bem escolhidas, tá? Vocês vão ver que como é uma placa mais high-end, ela vai ter o LED Debugger como diferencial para você poder ver o status do post, né, para encontrar algum problema. Ela tem botões on-board para você ligar, resetar. Tem aquele botão específico para você configurar na BIOS. Por exemplo, eu consigo colocar lá para eu clicar no botão, apertar o botão, ele entrar na BIOS, sem precisar apertar a tecla. Então tem uns diferenciaizinhos ali, é um flex key, né, um botão flexível para você fazer configuração. Em relação a outros recursos da placa-mãe, galera, slots PCI Express, vocês vão ver que a placa só tem 3. Normalmente a pessoa só usa um, né? E esse um de cima, reforçado, tem esse botãozinho bem legal aqui na parte do lado, aqui, ó, olha lá. Você aperta o botãozinho para liberar a trava, porque normalmente você está usando uma placa grande, fica meio difícil para você chegar no slot, chegar na travinha. Você aperta o botão, libera a placa de vídeo. É assim, é uma bobeirinha, mas se você for ver é uma coisa bem pensada, tá? E aí você tem o slot Gen 5, mas ainda nós não temos placas de vídeo Gen 5, aquilo que eu falo, é um negócio feito para o futuro. A AMD fala que o AM5 vai durar até 2026 com updates. O cara tá montando hoje, 2023, pensando em receber upgrades para os próximos anos aí. A placa já vem pronta para tudo. A placa tá pronta para você colocar Ryzen 8000, Ryzen 9000, Ryzen 10000, enfim, o negócio vai longe, tá? Os slots de baixo, eles são X4 e X2 3.0. Então são slots, eles são fisicamente X16, mas eletricamente vindo do chipset, slots mais simples. Até achei estranho, falei, cara, a placa tem 2 chipsets e slots X2 na parte de baixo, ficou meio esquisito. Mas em compensação, uma coisa que ela tem de diferente aqui, por ser uma X670E Aorus Master, observe o E, né? Então é o E de Extreme. Essa placa ela tem 2 slots M2 Gen 5 para o futuro e 2 Gen 4. Um Gen 5 no dissipador maior, o outro Gen 5 aqui junto e 2 ali. Eu observei que quando eu utilizei um SSD aqui, parece que o thermalpad veio meio esfarelado, né? Ele ficou grudado no SSD, eu tive dificuldade até para limpar o SSD, apesar dele não ter saído totalmente do dissipador, mas eu achei ele meio estranho, tá? Do VRM aconteceu a mesma coisa. Dos Power Stages, o thermalpad era meio esfareladinho assim, até ficou meio manchado quando eu tirei, enquanto que dos indutores ele veio mais tranquilo, ele veio mais maleável, assim, não esfarelou, tá? Isso eu já tinha observado em outras placas-mãe da Gigabyte também. Às vezes vi uns thermalpads rosas que eu ia tirar assim, ele esfarelava, desmontava todo ele, tá? Uma outra coisa legal aqui, pessoal, é a parte da conectividade moderna. Normalmente você tem placa-mãe aquelas conexões para USB frontal, né? Então você vai ter ali aquelas USB 3.0 frontal, às vezes vem as 3.2 tipo C, essa aqui já é uma conexão muito top, ela é a 3.2 Gen 2 X2, 20 gigabits. É a conexão sim, top, cara. É a conexão top para USB frontal. Tem também as 3.1 normalmente aqui disponíveis na placa-mãe, tá? Bom, em relação à parte de trás, galera, e aí você começa a entender por que essa placa custa tanto, e por que ela não é para o público normal, né? A placa tem 12 USBs, 12. Ah, Lucas, eu sei que eu posso comprar um hub USB ou uma placa de captura, uma placa PCI Express USB para expandir, mas aqui você tem nativo isso, e não são USBs fraquinhas não. Aqui você vai ter duas USBs 2.0, 4 USBs 3.2 geração 2, aquelas de 10 gigabits, 4 USBs 3.2 geração 1 de 5 gigabits,
uma de 20 gigabits, a tipo C 2x2, e uma de 10 gigabits tipo C. Cara, é muita coisa. Rede de 2.5 gigabits, áudio ótico, Wi-Fi 6 até 2.800 megabits por segundo, HDMI, DisplayPort e o botãozinho que é Flash Plus na parte de trás. Então realmente a placa é fantástica em termos de recursos. E o VRM não fica para trás, cara. O VRM ali que eu falei para vocês, dissipador muito top. Quando você olha o Power Stage, salvo engano, é um dos melhores ou o melhor Power Stage do mercado. É o Renesas RAA2201 de 105 amperes. Cara, você tem noção? São 16 fases só para V-Core, cada uma com 105 amperes. Quer dizer que a placa-mãe pode oferecer até 1.680 amperes para o processador. Bizarro! E o CPU não vai usar nem metade, nem 10% disso, cara. É muito insano o negócio, cara. Aí você vai ter ali na parte de cima para SOC o ISL 993090, são duas fases para SOC de 90 amperes, é overkill total, e um VRM auxiliar na parte de baixo usando o mesmo componente. PWM aqui, um RAA2296. Eu falei assim, cara, faz sentido eu testar o Ryzen 5 aqui, porque normalmente quando eu faço review de placa-mãe eu testo vários CPUs. Não faz sentido eu colocar o Ryzen 5 para testar, porque é uma placa ultra high-end, então testei o 7950X. É isso que faz sentido colocar numa placa dessa. 16 núcleos, 142 amperes, 142 amperes, 5.125 MHz de clock, 55 graus no VRM. Na câmera térmica marcou 58. Cara, é assim, dá para eu fazer um overclock monstro, para colocar dois Ryzen 9 aqui, um colado junto com o outro que o VRM vai aguentar. O negócio é muito overkill. Aqui você vê que não é porque eu vou usar um Ryzen 9 que eu tenho que ter uma super placa dessa. Porque olha a margem que ela tem. Se eu pego uma placa mais simples, uma X670 sem o E, ou uma B650, a gente vai ver que o negócio ainda aguenta os Ryzen 9. Claro que não aquelas mais peladinhas, as placas mais robustas, mas cara, é uma placa muito monstro para quem precisa de um desempenho diferenciado e muitos slots, 4 M2, uma porrada de recurso aí, tá? Em relação aos testes de memória, testei os dois kits que eu tenho aqui da Kingston Fury, 32 GB de memória 5200, L40, funcionou beleza, XMP. E o G-Skill Traderzinho New, esse é o kit EXPO, funcionou também tanto no XMP quanto no EXPO no modo Low Latency, aquela latência baixa. E a gente conseguiu bastante performance, 4 nanosegundos a menos em relação ao teste com o XMP, funcionou bem. No momento que eu comecei a testar essa placa, já faz 10 meses, 9 meses, eu tive problemas iniciais. Isso é uma coisa que acontece quando você tem uma nova geração. Eu até recomendo para as pessoas que quando entra uma nova geração, espera um pouco dar uma normalizada porque vem bugado. Por exemplo, eu tive problema com rede intermitente nessa placa, eu tive problema com boot muito longo, um minuto e meio para bootar a máquina, uma coisa meio chata, né? Mas no geral estabilidade. Depois que vieram novas BIOS, isso foi corrigindo. Eu também tive um problema com a configuração de EXPO lá na BIOS, tá? Recentemente teve uma denúncia na internet sobre placas-mãe que estavam matando os Ryzen X3D por conta de uma tensão alterada no SOC. Não tive esse problema aqui, apesar de testar essa placa com a BIOS que era BIOS suscetível a acontecer isso, acontecia com várias placas-mãe. Já atualizei a BIOS e sigo utilizando normalmente, sem dor de cabeça por aqui, tá? Então a minha experiência geral com essa placa não é uma placa fantástica. É para todos? Não, nem de longe é para todos, cara. Hoje, uma boa B650 e mesmo uma A620 atende o cara que vai usar Ryzen 5. Um Ryzen 7 7800X3D, que é um CPU fantástico, funciona numa A620 intermediária, tá? Porque ele é um CPU que tem um consumo de corrente muito baixo, cara, coisa ali de 60 amperes, o VRM básico aguenta isso, tá? Então as pessoas têm que tirar essa ideia de que elas precisam de uma super placa-mãe porque tem um super CPU, isso é passado. Hoje em dia uma placa básica intermediária suporta boa parte do line-up dos fabricantes, tá? Placa diferenciada assim é muito também pelo marketing, o cara ostentar uma placa dessa aqui é lindo, cara. Olha como fica bonito ostentar uma placa dessa. E também pro cara que quer trabalhar e precisa de tudo que ela tem a oferecer, porque ela tem muita coisa.
Para esse público, você tem essa opção e outras várias disponíveis no mercado, tá certo? Bom, e aí no próximo vídeo aqui no canal eu vou trazer justamente uma placa B650 da Gigabyte, também uma Aero G, que é uma placa mais barata e vocês vão ver que ela também atende perfeitamente o Ryzen 9, só que vai ter menos recursos on-board para quem não precisa de tantos. Normalmente o afegão médio não precisa, e aí a gente vai avaliar com calma isso junto aqui com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, se você não se inscreveu, se inscreva, e caso queira acompanhar promoções dessa monstrinha aqui e outros vários produtos, placa de vídeo, SSD, memória RAM, processador, grupo de promoções no Telegram e no WhatsApp, façam parte, valeu, falou, tchau, tchau.